Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje falarei um pouco sobre a besta que sobe da terra, conhecido como falso profeta. É interessante ler o livro do Apocalipse e ver esses símbolos que são apresentados, porque eles chamam bastante atenção. Besta da terra, besta do mar, dragão e por aí vai. Essa simbologia até parece um conto fantasioso, não é verdade? Parece algo irreal, mas Deus revela a verdade dessa forma não explícita, vamos dizer assim, porque é pela ação do Espírito Santo que conseguimos compreender a verdade. Como a palavra diz em 1 Coríntios capítulos 1 e 2, todo aquele que é da carne, que anda segundo as suas próprias convicções, compreende apenas as coisas da carne, ou seja, aquilo que é aparente, aquilo que está diante dos seus olhos. E por isso acaba tendo uma compreensão limitada das coisas, porque aquilo que entende é relativo à sua capacidade mental, suas emoções, suas crenças e tudo mais. Porém, a palavra diz que aquele que é nascido em espírito e anda em espírito consegue discernir bem todas as coisas, porque sua compreensão ou olhar de tudo, vamos dizer assim, não se limita à sua própria mente ou ao sentimento e emoção. A compreensão vem de Deus. É Deus que, de uma forma sobrenatural, praticamente impossível de se explicar, que abre o nosso entendimento de tal maneira que faz a gente enxergar as coisas como realmente elas são. Isso é algo extraordinário, mas ao mesmo tempo conflitante, porque a nossa carne, a nossa mente, muitas vezes reluta com aquilo que vem de Deus, criando dúvidas, justificativas para não aceitarmos aquilo que vem do alto, porque tudo aquilo que vem de Deus parece loucura à compreensão humana, porque normalmente foge dos padrões aceitáveis da nossa mente ou da sociedade. Mas pelo Espírito conseguimos sim compreender o plano de Deus para a nossa vida, entender a sua vontade e entender o que são essas revelações do livro do Apocalipse. Vamos ler? No capítulo 13, versículos 11 a 15, diz o seguinte: Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Nessa passagem, vimos que uma besta sai da terra, diferente da primeira que sobe do mar. Mar, em profecia, significa povos, nações, multidões. Então, a primeira besta que sobe do mar, ela vem de um local muito povoado e exerce poder sobre ela. Vimos que esta besta do mar representa a Igreja Romana, que foi o poder religioso e político que surgiu no Império Romano e exerceu domínio por muitos séculos na história. Porém, este domínio teve um fim, e a besta que tinha autoridade e poder, que era a grande perseguidora de todos que se opunham aos seus dogmas, perdeu totalmente seu poder.
A besta, por um tempo, deixou de ser besta, porque este termo besta é uma representação do poder predominante no mundo, como são os animais nas revelações de Daniel e Apocalipse, por exemplo. Nesse sentido de poder predominante, ela deixou, de certa forma, de ser a besta, porque o poder foi tirado dela. Esta besta que sobe da terra, por associação, se mar é local muito povoado, terra é um local deserto, com poucos povos e nações. A identidade desta besta da terra é um enigma. Ela é a representação do falso profeta, que vai se levantar junto com o anticristo. É dito que esta besta da terra tem 2 chifres de cordeiro, ou seja, ela tem aparência de santidade e bondade. Ela supostamente está fazendo a obra de Deus ou está falando de Deus, mas é dito que ela fala como dragão. Ainda que sua aparência, sua forma de se apresentar nos remete a algo bom, agradável, confiável, que aparenta santidade, na verdade o que ela faz é corromper a verdade de Deus. Ela tem a voz do dragão. Suas intenções são malignas. Esta besta que sobe da terra exerce toda a autoridade da primeira besta em nome dela. Aqui está uma informação realmente importante de ser analisado. A primeira besta era o poder da igreja no mundo, a supremacia papal. Este poder foi destruído, mas esta besta que sobe da terra, ela tem autoridade da primeira besta, que é a igreja, e age em nome da igreja, que é a primeira besta. Vamos continuar lendo a passagem para entender ainda melhor o que tudo isso quer dizer? E fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ou seja, a ação dessa besta da terra é trazer de volta o poder da primeira besta, da igreja como instituição. E quando digo igreja, gente, por favor, não me interpretem mal. Estou dizendo aqui da instituição religiosa, do poder político que a igreja tem, e não da religião, tá bom? Muito menos das pessoas que fazem parte delas e são sinceras em sua fé. Até porque veremos mais à frente que a besta se voltará contra a própria religião católica, contra a Igreja Católica. Então a besta que sobe da terra vai fazer o mundo inteiro adorar a mensagem da primeira besta. Esta é a ação do falso profeta. Ele vai enganar o mundo para que voltem a adorar a besta do mar, que voltará a ter domínio mundial. Quem é a besta que sobe da terra? Isso é um enigma. Eu creio que Deus abrirá os nossos olhos para compreender bem quem ela é. E quero aqui apresentar 2 interpretações, as mais conhecidas, que sugerem quem pode ser essa besta que sobe da terra. A primeira diz que é os Estados Unidos, hoje o país mais poderoso que existe. O fato de subir da terra condiz que ela não era um local muito povoado, muito pelo contrário. A América nem existia na época que o Apocalipse foi escrito. Então, subir da terra estaria dizendo que viria da nova terra. Outra característica dos Estados Unidos é que é um país que tem origem cristã. Parece cordeiro, porque o cristianismo neste país é muito grande, mas ele sempre está envolvido em guerras e conflitos. Parece cordeiro, mas fala como dragão. Muitos entendem que os Estados Unidos é a besta que sobe da terra, que vai se unir com o anticristo para perseguir os cristãos. Pelo fato dos Estados Unidos ser o país mais poderoso que existe hoje e com o maior poder militar do exército, né? Existem muitos argumentos que realmente o colocam como a possível besta da terra. Mas existe outra interpretação que também é bem significativa, na qual eu sou mais favorável, até por causa das experiências que tive com Deus nesse sentido, que a besta que sobe da terra seria o Papa Francisco, seria a ação do Papa Francisco.
Ele vem da América, ele restaurou o prestígio da igreja. Todos os admiram e ele se aproximou de todas as religiões, criou vínculos e aceitação de todas as religiões. Quando pesquisamos na internet, desde que ele entrou, existem vários vídeos mostrando ele em uma posição de destaque entre os líderes das igrejas evangélicas e de várias outras religiões, criando um diálogo de paz e harmonia religiosa. Para ter ideia, o Papa Francisco, em 2019, assinou o Decreto de Paz e Fraternidade como líder muçulmano. Ainda que isso seja algo que todos nós queremos que aconteça, este respeito entre as pessoas, que não haja discriminação por conta de religião ou qualquer outra coisa, esse tipo de união é o que a palavra diz que vai acontecer no final dos tempos. É o ecumenismo. E o que é esse ecumenismo? É a união das religiões em um mesmo propósito. Não significa que as pessoas de diferentes religiões vão se unir e todo mundo vai ter a mesma fé. Todo mundo vai acreditar nas mesmas coisas. Não é isso. As religiões vão se unir em um mesmo propósito, vão se submeter a algo em comum. No próximo vídeo, se Deus permitir, falarei mais sobre o ecumenismo, porque tem a ver com a marca da besta que será imposta pelo falso profeta e pela besta. Então, muitos associam a besta da terra como sendo o Papa Francisco, porque ele é o líder da igreja atual, ou seja, ele tem a autoridade da primeira besta e age em nome dela. Ele restaurou o prestígio da igreja. E por fim, para muitos, até mesmo conservadores da Igreja Católica, pelo fato de Bento XVI não ter morrido ainda, o Papa Francisco é um Papa ilegítimo, porque a função do Papa é vitalícia, para a vida toda, e só pode haver um Papa. Como Bento XVI ainda está vivo, Francisco ocuparia o cargo de uma forma ilegítima, fazendo dele um falso profeta. O que acabei de apresentar aqui, de uma forma muito superficial, são duas interpretações de quem pode ser a besta da terra. Quando pesquisamos sobre isso, nos aprofundamos no assunto, ambas têm muitos argumentos que é difícil de questionar. Mas o fato é que a verdade do que vai acontecer é uma só. Ainda que a gente não saiba ao certo da onde virá ou quem é o falso profeta, o fato é que ele vai se levantar. Ele vai enganar a todos com sinais e feitos grandiosos. O versículo que lemos diz que ele fará fogo cair do céu e fará vários sinais e que todos ficarão maravilhados com seu poder. Compreendendo que tudo isso seja uma simbologia, o que a palavra está querendo dizer é que ele fará coisas que aos olhos humanos são verdadeiros milagres, que ninguém antes dele fez. Por exemplo, unir as religiões em um mesmo propósito de paz e fraternidade. Isso é algo extraordinário e ao mesmo tempo milagroso, porque unir pessoas religiosas, muitos fanáticos, em um mesmo propósito é algo admirável, porque a atitude é impossível de ser questionada. É algo muito bom para todos nós e não tem como negar o poder que ele tem para fazer isso acontecer. Mas devemos nos lembrar que por trás disso existe um propósito maligno que em breve vai se revelar. O falso profeta vai criar uma imagem à primeira besta e fará todos a adorarem. Falaremos mais sobre isso no próximo vídeo. E como mensagem final aqui, quero muito encorajar vocês a lerem a Bíblia. Busquem conhecer a verdade. Deus vai se revelar. Eu confesso a vocês que vários dos assuntos que tenho falado aqui, eu tenho dúvidas, fico inseguro em falar, porque eu não sei de tudo. Deus me revelou algumas coisas nas quais eu consigo compreender, mas não sei explicar tudo, não tenho
respostas para tudo, mas a cada vídeo que faço, ao ler as passagens, ao me preparar para gravar cada vídeo, Deus vai me dando a compreensão daquilo que devo compartilhar. E as palavras simplesmente vêm. Às vezes minha mente quer criar barreiras para me impedir de fazer a vontade de Deus. E ao mesmo tempo, de dentro de mim, o Espírito Santo age de uma forma que convence que Ele está à frente de tudo. E que tudo aquilo que eu tenho feito, ainda que com falhas, porque sou humano, é a vontade dele. Não digo isso como uma forma de vanglória, prepotência ou qualquer outra coisa, muito pelo contrário. Digo isso porque se a gente tiver um coração sincero e abrir ele para Deus, Deus fará coisas impressionantes em nossa vida, nas quais a gente nunca imaginou que poderia viver. Nos achamos tão limitados, pequenos, sem valor, mas Deus vem com o seu amor sobre nós e nos mostra o quanto nós somos amados por Ele e o quanto Ele quer fazer parte da nossa vida. Que o Senhor esteja com você. Jesus Cristo, Filho de Deus, está vivo. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Podemos crer na vida eterna, podemos crer na nossa salvação e no reino dos céus que já está preparado para nós. Não se iluda mais com as coisas deste mundo e busque a verdade que vem dos céus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?